Bom, gente, então vamos lá. Boa tarde, tudo bem? Como estão? Então, hoje nós iremos tratar do embargos declaratórios, né? Que é um recurso que não enseja o duplo grau de jurisdição. Então, os embargos declaratórios, ele é um recurso, ele inclusive está, né, dentro do título dos recursos, dentro do Código de Processo Civil, mas ele tem uma característica peculiar, que é o quê? Não ensejar o duplo grau de jurisdição. Por quê? Porque ele é direcionado especificamente para o juiz que proferiu a sentença. Então, ele não vai ter aquela peça de interposição como existe no agravo e como existe também no recurso de apelação, que são os mais utilizados. Você vai direcionar a sua peça já para o juiz que proferiu a sentença, o juiz a quo, né, o que proferiu a sentença, onde você irá apontar se houve o quê? Obscuridade, se houve incongruência, né? Se não ficou claro os pontos trazidos na sentença. Por isso que nós falamos na última aula o quanto importante é a sentença bem trabalhada e bem elaborada pelo magistrado, né? Que cumpra todos os elementos da sentença, para que fique fácil você identificar, né, a supressão de um pedido, né, a omissão, a contrariedade, a obscuridade, para que você possa agir, né, e entrar com esse pedido com os embargos declaratórios. Então, você vai opor os embargos declaratórios no sentido de retificar, que o próprio juiz que proferiu aquela sentença possa retificar, né, algum erro, alguma obscuridade, ou alguma divergência, contrariedade, até mesmo erro de digitação, né? Acontece muito de juízes, às vezes, como já aconteceu comigo, o juiz colocar um valor de dano X, mas colocar entre parênteses um outro valor, né, um valor diferente. Põe, por exemplo, condena 5.000, mas coloca entre parênteses, né, R$500. E isso é passível, esse ponto, esse erro de digitação, ele é passível, né, de que entre com um pedido aí de embargos declaratórios em razão desse erro apresentado. Professora, mas é necessário a gente suscitar um mero erro de digitação? Caso você tenha que, caso não, você vai ter que entrar com cumprimento de sentença. E se você não tiver o valor exato, né? Se você não tem o valor exato, certeza líquida, certa e exequível, como é que você vai entrar com pedido de cumprimento de sentença? Então, você tem que entrar com embargos declaratórios. Desse mero erro de digitação. É necessário, né? Sendo que o recurso de embargos declaratórios, ele deve ser interposto no prazo de 5 dias úteis após a sentença, a publicação da sentença. Então, eu tenho, diferentemente dos outros prazos, que a maioria são fixados em 15 dias úteis, os embargos continuaram com 5 dias úteis, porque como se trata de enaltecer ali às vezes um mero erro de digitação, ou uma obscuridade, uma contradição trazida pela sentença, então não há, esse prazo ele é mais enxuto realmente, porque a peça, inclusive, ela não é uma peça longa. No máximo aí, em 2, 3 laudas, você consegue determinar e fazer uma peça, um recurso de embargos declaratórios, porque é uma peça realmente simples, que irá ser direcionada para o juiz que proferiu a sentença, e eu vou apontar a possível ocorrência de omissão, obscuridade, contrariedade, erro de digitação, algum ponto que ficou obscuro, que me impeça, inclusive,
de prosseguir no processo, até mesmo para interposição de um recurso de apelação, né? Às vezes o erro, a contradição apontada, ela é tão grave que compromete a interposição de recurso de apelação. Não tem como você entrar com recurso de apelação enquanto não for dirimida aquela questão suscitada ali nos embargos, que foi omitida ou enaltecida pelo juiz de forma errônea, né? Então, os embargos declaratórios, ele tem essa função de corrigir, por isso que ela é direcionada para o mesmo juiz que proferiu a sentença. O juiz, ele vai acolher os embargos ou ele vai rejeitar os embargos, porque ele pode achar que a sentença dele está perfeita, tá? Ela está perfeita. E também, gente, serve para suscitar o duplo grau de jurisdição, né? O pré-questionamento para que eu possa levar o fato para uma análise de um segundo grau de jurisdição. Então, serve também os embargos declaratórios para pré-questionar, né, para que eu possa levantar, exaurir todas as instâncias e levar o caso a ser discutido para uma instância superior, né? Então, os embargos declaratórios é muito comum nós utilizarmos, porque pode ser que o juiz, na sentença, ele peque, né? Ele se esqueça de algum detalhe importante, ou ele pode confundir, né? E isso faz com que fique inviável a interposição de recurso de apelação. Né? Fica inviável, às vezes, o prosseguimento do processo. Fica inviável também o requerimento de cumprimento de sentença. Então, por isso é que o legislador criou, né, esse manejo desse recurso para corrigir essas obscuridades, essas incertezas, essas contradições, esses erros, para que possa, às vezes, já vai solucionar o caso ali e não vai ter nem a interposição de um recurso de apelação, né? Então, isso vai depender muito do caso em concreto, né? Então, o recurso de embargos declaratórios, o interessante é que ele é direcionado para o próprio juiz, né, que proferiu essa sentença. Então, professora, ele conhece bem. Oi. Eu estou percebendo aí que você está usando o recurso embargos declaratórios contra uma sentença, certo? Mas ele pode ser usado contra outros atos ali durante o processo, desde que sejam obscuros, contraditórios, né? Sim, ele pode. A qualquer momento pode ser utilizado os embargos declaratórios, não só no final, né, na sentença, mas a qualquer momento. Por exemplo, se o juiz profere uma decisão interlocutória que ficou obscuro, você também pode interpor recurso de embargos declaratórios. Então, esse é o manejo correto para que o advogado tem para dirimir esses pontos controvertidos, omissos, né, que o juiz possa ter errado, né, ele pode ter errado, ele pode ter esquecido, então, e ele vai o quê? Ele vai acolher e vai rejeitar. O meu exemplo aqui é numa sentença, que é o mais comum, né, mas em qualquer momento processual você pode entrar com esse pedido de opor embargos declaratórios, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui para vocês o conteúdo que eu falei sem trazer o material para vocês. Estão vendo o conteúdo aí, gente? Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, gente, os embargos de declaração ou embargos declaratórios, né, estão previstos aí no artigo 1022 e seguintes. Os requisitos de admissibilidade. Cabimento contra sentença ou acórdão que tenham né, ou mais dos seguintes defeitos: obscuridade, falta de clareza da sentença ou da decisão, contradição, proposições inconciliáveis, discrepantes,
omissão, deixar de apreciar questões relevantes. E erro material, erros evidentes, erros de digitação, erros de cálculo, né? Então, são esses vícios, defeitos, que a sentença pode apresentar que legitima, né, as partes, ou terceiro interessado, ou até mesmo o Ministério Público, a interpor esse recurso de embargos declaratórios no prazo de 5 dias contados da intimação, o quê? No caso da sentença, né? E nós sabemos são o quê? 5 dias úteis, né? Também. Então, 5 dias úteis. Nos embargos declaratórios, não há de se falar em preparo, né? O que é preparo, gente? Vocês sabem o que é preparo? Sim, é o pagamento das custas, né? Sim, pode falar, pagamento das custas. Então, quando você vai interpor recurso que você não seja beneficiário dos benefícios da assistência judiciária, você tem que pagar as custas desse recurso, né? E o preparo nada mais é do que isso, né? As custas relacionadas ao recurso. E então você pode, nos embargos declaratórios, não exige preparo. Por quê? Porque eu não vou suscitar o duplo grau de jurisdição. Então, não vai para o Tribunal Superior. Ele vai para o próprio juiz, né, que proferiu a sentença. Então, por isso que não exige preparo. Regularidade formal tem que ser através de uma petição escrita, né, dirigida ao julgador da causa, devendo o recorrente suscitar o que aconteceu, ou seja, apontar qual o defeito que a sentença apresentou, né? Qual o defeito? Ela está obscura, ela foi omissa, ela apresenta algum erro? O que essa sentença trouxe de defeito, né? O efeito, é importante ressaltar isso. O efeito, ele tem um efeito interruptivo, né? Por quê? O prazo para interposição de recurso de apelação, ele começa a contar do zero, né? Então, ele retorna o prazo para o recurso de apelação, tá? Isso é bom, né? Tem muito advogado que já faz isso de forma proposital. Às vezes, a sentença não tem nenhum tipo de vício, nenhum defeito, e ele interpõe embargos para que ele tenha um maior prazo para ele preparar o recurso de apelação. Isso é muito comum, tá? Às vezes só mesmo para ganhar tempo, tá? Então, ou seja, ele tem, além dos 5 dias, depois ele vai ter o quê? Até publicar. Aí tem os 15 dias úteis também para a sentença. Acaba que ele fica um mês, né, gente? Um mês para ele fazer o recurso de apelação, né? Contando aí com todos os trâmites, a publicação. Nós sabemos que no processo eletrônico, a publicação, ela corre 2 dias após que foi publicada, né? Isso já vem escrito no Projude. Então, se foi publicada no dia, hoje é dia 2, se foi publicada no dia 30, né, 31, então vai contar o quê? 2 dias. Esses 2 dias já é do próprio sistema do Projude para que seja intimado, entendeu? E lembrando que eu tenho que ressaltar que nos juizados especiais cíveis, quando eu oponho embargos declaratórios, esse prazo, ele não é interruptivo, não, tá? Ele é suspensivo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque é diferente lá nos juizados especiais cíveis, sob a égide da Lei 9.099, porque lá o prazo é suspensivo. Então, dá continuidade, por exemplo, se eu tenho 5 dias úteis para entrar com recurso, né, de embargos declaratórios, eu entro no 2º dia, né? Então, e eu tenho 10 dias para entrar com recurso nominado. Então, ele faz o quê? Ele não interrompe, ele não volta do zero, ele não volta a contar o prazo do zero, ele dá continuidade na contagem do prazo, tá? Então, os embargos de declaração têm por finalidade, também, como eu falei para vocês, de pré-questionamento, né, requisito para interposição de recurso especial e extraordinário. Por quê? Porque eu tenho que exaurir todas as instâncias. A matéria que eu for suscitar, né, no recurso especial e extraordinário, ele tem que ser já debatido nas instâncias anteriores.
É isso que é pré-questionamento. Então, gente, o recurso, esses embargos declaratórios, ele é um recurso bem simples, ele é bem seco, né? Ele é bem objetivo, porque eu vou ter que apontar qual foi o erro do juiz. O que o juiz esqueceu, o que foi contraditório, o que ele errou na hora de digitar. Às vezes, por exemplo, ele pode ter esquecido de fixar a honorário de sucumbência. Então, você vai entrar com o quê? Com recurso, com embargos declaratórios, né? Lembrando que não existe aquela peça de interposição que vocês já provavelmente estudaram com a professora Luane, que nos recursos demais é necessário, né? No recurso de apelação, no recurso de agravo, no recurso especial, extraordinário, todos devem ter essa peça de interposição. Então, o modelinho, né? O modelo desse recurso. Ao juízo, né? Endereçar qual órgão que proferiu a decisão embargada. Processo, número tal, nome da embargante. Eu não preciso qualificar, né? Porque vai ser direcionado para o próprio juiz que proferiu. Devidamente qualificado nos autos da ação de alimentos, que movem em favor do nome da parte contrária, vem respeitosamente para o seu procurador, perante Vossa Excelência, interpor embargo de declaração com fundamento do artigo 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, cujas razões são abaixo expostas. Razões dos embargos. Na sentença proferida, o ilustre julgador houve por bem condenar o requerido ao pagamento de alimentos no valor mensal de 1 salário mínimo e meio. Todavia, aqui, né, que ou não é A, né, a decisão foi omissa no que se refere à data mensal para pagamento da pensão, bem como em relação ao termo inicial da obrigação alimentar. Ou seja, falou que tem que pagar, mas não falou quando tem que pagar, né? Então, aqui, como bem sabemos, o artigo 13, parágrafo 2º da Lei de Alimentos, Lei 5.478, de 68, determina que os alimentos definitivos sempre retroagem à data da citação do alimentante. No entanto, por ausência expressa de manifestação jurisdicional a respeito, fica o autor embargante impossibilitado de promover a execução de tais valores devidos desde a data da citação do réu. Então, posto isso, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração com a finalidade de suprir a omissão apontada, para que seja fixado o dia exato para o cumprimento da obrigação alimentar, bem como para que seja fixado o termo inicial dos alimentos, ou seja, os termos referidos no artigo 13, parágrafo 2º da Lei 5478 de 68, que corresponda à data da citação do réu. Termos em que pede deferimento, local e data. Não precisa nada, jurisprudência, não tem necessidade. É uma petição bem simples, né, como vocês puderam observar. É uma petição bem simples mesmo. Como eu falei para vocês, no máximo 2, 3 laudas, vocês conseguem fazer um recurso de embargos de declaração. Né? Então, é bem tranquilo. É o mais fácil de fazer, né? É o mais tranquilo porque não tem peça de interposição, né? Não tem aquela, você não está discutindo para rever mérito, né? Então, ele é bem tranquilo, ele é bem simples. Alguém quer fazer alguma pergunta? Hein? Não? Tranquilo, gente? Vocês estão aí? Alô? Alô, Estamos, alô? Mas sem nenhuma dúvida. Alô, alô, Marciano? Aqui quem fala é da Terra. Essa é nova, professor. Não, é Elis Regina. Ixi. Pois é, alô, Marciano. Música Elis Regina. Você nunca ouviu essa música? Já ouvi, ela é de 1970 e pouco. Pois é, tá quase da nossa idade, né? Não. Eu gosto das músicas dela. Amo também, gosto muito. Bom, gente, com relação a embargos declaratórios, é tranquilo, né? Tem como ter dúvida? Tem, né? Não. Sempre tem. Na hora de fazer, a gente, às vezes pode surgir alguma dúvidazinha. Mas no mais, é bem tranquilo a peça, como eu falei para vocês. Mas vocês vão utilizar muito como operador de direito. Vocês não vão nem
imaginar o quanto as sentenças são omissas, são obscuras, são contraditórias, não tem tudo que você pede, né? Então, você vai ter que utilizar, sim, muitas vezes na sua vida profissional. Por isso que a gente trata aqui no NAS, né? Alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram ressaltar? Oi, pode falar. Pela experiência da senhora, qual é o elemento ou o dispositivo lá, né, daqueles tópicos da sentença, é que aparecem mais erros? Pela experiência da senhora. Ou o que mais interessa para o advogado também, né? No caso é a fundamentação, né? E também no dispositivo, nesses dois, porque o relatório não tem erro. O relatório ele vai fazer um apanhado do processo. Então, na fundamentação, talvez, se ele for muito objetivo e não indicar como ele chegou àquele poder de convencimento, também vocês entram com recurso, né? Se não ficou claro, e também no dispositivo, quando ele fecha, né, a sentença, que ele fala julgo procedente, condenando, aí ele vai condenar, né, obrigação de fazer, ou uma reparação de dano. Então, pode ser que ali fique omisso com relação ao que você pediu. Então, você tem que tomar cuidado, né? Analisar realmente tudo que foi pedido. É muito comum. No relatório não tem muito o que rebater, não. Né? Só se ele for um Ctrl+C, Ctrl+V de um outro processo, ele esqueceu de alterar os dados. Pode ser. Fazer o quê? Mas isso pode acontecer em qualquer um, né? Mas é feio, né, gente? É feio acontecer isso. Mas, assim, a gente vai analisar... A gente tem um pernilongo aqui insuportável. Então, a gente vai fechar aqui a nossa aula de hoje. Na aula que vem, a gente tem poucas aulas agora, né? Acho que, fora a semana jurídica, nós já temos só 2 aulas. Então, nós vamos trabalhar agravo na próxima aula e recurso de apelação e recurso nominado. Que, né, recurso de apelação e recurso nominado nós vamos trabalhar juntos, porque tem o mesmo, né, quem tem esse cachorro bravo aí que tá latindo? Desculpe, sou eu. Cachorro bravo, hein? Deve ser o quê? Um fila? É uma Rottweiler. Ela vem aqui, assim, se chamar. Muito, muito. Eu adoro cachorro, não tem medo, não. Vou mostrar, depois que a senhora falar, aí eu vou mostrar. Pode trazer ela aí. Professora. Oi, pode falar. Tem algum momento em que o juiz pede a intimação do embargado para manifestar sobre o recurso? Não. Não, do embargado, sim. Embargado, com certeza. Do embargado que você está falando, né? Contra quem eu entrei? Sim, com certeza. Princípio do contraditório. O que vai acontecer? Primeiro, eu entro com recurso de embargos. O juiz ele vai receber os meus embargos e já vai o quê? Intimar a parte contrária para contrarrazoar. Entendeu? E depois ele vai proferir a sua decisão que vai acolher ou rejeitar os meus embargos. Entendeu? De todo jeito que existe... Mas aí, no caso, então, é regra, né? É regra. É regra. Muitas vezes, o embargado nem quer se manifestar, porque é uma questão formal, né? Sim. É só mesmo... Às vezes não tem nada a ver com ele, né? Assim, a questão não tem nada a ver com o mérito, às vezes não tem nada a ver. Muita gente, muitos advogados nem falam, não, nem vou responder esses aqui. Aí, exaurido o prazo para ele manifestar, não manifestou, o juiz vai rejeitar ou acolher os embargos. Mas é necessário intimar. Se ele vai apresentar ou não a peça, é um problema do embargado. Entendeu? Certo, então. Obrigado. Nada. Bom, gente, deixa eu ver a cachorra do Rubens. Cadê o Rubens? Vem cá, tô aqui. Vou mostrar ela aqui, ó. Vem cá, senta aqui, ó, bonitona. Olha lá, olha que bonitona. Ah, que linda. É uma Rottweiler, linda demais, olha só. Bebê. Fica em pé. Isso, olha aí.
Muito linda, muito bem cuidada. Muito, muito. Ela dorme na cama? Não. Ela só entra se eu chamar. Ai, que educada. Ela é joia demais. Ela deita, rola se eu falar para ela e tal. Bom demais. Aí, Gente, é bom demais cachorro. Tem 2 aqui também, mas eles não são educados assim, não. Se deixar, eles entram. E outra coisa, ela não sabe que a palavra sai. Ela não sabe. Eu falo para ela, dá licença. Aí ela dá licença, ela vai lá para fora. Normal. Aí um dia, chegou o meu sogro aqui na minha casa um dia e falou assim para ela, sai. Ela não sabia o que era. Aí minha sogra, fala para ela, dá licença. Aí ele, nunca que eu vou falar um negócio dele. Fala para ela, dá licença. Aí, dá licença. Aí ela saiu normal, tranquila, sentou. Não, aqui em casa os cachorros são esquisitos, viu, gente? Sabe por quê? Aqui... Olha aí a outra aí, ó. Gabriel. O seu é Shih Tzu, Gabriel? Essa daqui é essa, né? É Shih Tzu. Eu tenho... Dorme na cama, né? Ai, gente, é bom demais animal, gente. É a melhor coisa do mundo. Só que aqui em casa elas não são educadas, não. Eu tenho uma cofap e uma Shih Tzu, todas fêmeas, né? Teve um dia que a gente fritou, a moça aqui de casa, ela frita a linguiça e deixa redondinha, né? Uhum. Deixa inteira. Aí a minha cachorra subiu em cima da mesa, pegou a linguiça e vazou e comeu o nosso almoço. Tivemos que comer ovo frito porque a cachorra comeu a linguiça. Os cachorros com educação. Não, essa aqui não. Essa aqui não pega absolutamente nada. Tem o tênis que está ali fora, tem uma semana. Ela não pega absolutamente nada. Roupa, nada mais. Isso ela começou a pegar no início, que ela era uma infante. Né? Gente, esses dias eu passei, igual eu pedi um yakisoba, minha filha queria um yakisoba, eu tinha um dinheiro, tinha R$20. Eu deixei em cima da mesinha. A cachorra foi lá e comeu os R$20. Aí eu tive que mandar uma mensagem para a moça, falar, olha, moça, pode trazer a maquininha, porque minha cachorra comeu meus R$20. Em casa é mais ou menos por aí, elas são gostosas. Não tem educação. Eu acho que é a raça, sei lá, eu acho que é a mãe também, né? Também, né? Eu acho que ela puxa mais a gente. Mas eu sou educada. Não, claro, mas não deu tempo de passar para ela, é isso. Não tive tempo de corrigir. Bom, gente, então, a gente fica por aqui. Vai ter um exercíciozinho de vocês, né, para atividade para vocês fazerem embargos declaratórios. E na próxima aula nós veremos agravo, né, que é importante, e depois iremos apelação, tá bom? Então, no mais, ficamos por aqui. Bom resto de dia para vocês e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.